O BKS Valorant, já mandou uma pergunta anteriormente aqui, mandou: o Palestra Humilde sempre responde minhas dúvidas de coach. Qual o segredo para o jogador esquecer o jeito de ranked e jogar num time? Porque são universos diferentes, né? A ranqueada e a vida de pro player, né? Como fazer pra separar isso? Assim, porque o cara vem com uns vícios, né? Ele tem que jogar outro jogo quando ele chega pro pro. Então, eu acho que na ranqueada em específico você consegue trabalhar alguns aspectos de jogo, mas eu acho que não vão ser aspectos de macro coletivo que você vai conseguir trabalhar ali dentro. Eu acho que uma separação de mentalidade em si para jogar, para mudar assim da parada de vícios de ranqueada. Primeiro, visualizar. Então, se você precisa visualizar isso, com certeza você tem que rever os seus joguinhos de ranqueada ou do treino com o seu time para poder apontar o que são esses vícios e realmente eles estão acontecendo. Porque se você só jogar e falar assim, mas eu faço no treino, o que eu faço na ranked não dá certo no treino. Tem um motivo. Você precisa observar aquilo para tentar entender o porquê que aquilo está dando certo, dando errado. Essa mudança de mentalidade, eu acho, sei lá, não tem uma resposta muito sólida para isso. Eu acho que o papel realmente para você entender o que dá certo, o que não dá certo, é você rever. Sempre isso, eu acho que às vezes aquela fração de segundos que você toma uma decisão e você morre ou você mata, é muito difícil você perceber no ato, você precisa reassistir ali, às vezes pausar, rever e pensar, beleza, eu tomei a melhor decisão, eu recursei bem, eu tava com o posicionamento de mira bom. Acho que tem vários aspectos que você consegue avaliar dentro de uma POV, mesmo que seja de uma ranqueada, e às vezes quando você vai rever isso dentro de um time, você vai olhar talvez aspectos mais de macro de jogo e não tanto do seu micro. É óbvio que você consegue observar o micro também, mas assim, acho que não tem uma resposta direta, tipo assim, não, você vai jogar ranqueadas, então agora você vai jogar treino, aí você aperta esse botão e agora você está treinando em time, sabe? Sim, não dá. Não dá. Eu acho que primeiro, você saber o que você está fazendo em time, então você tem um combinado ali com o seu time de o que é a sua função, qual é o seu papel, o que você deve fazer, quais são as reações, ter uma noção de qual é a sua função e seu papel ali dentro daquela equipe, vai te ajudar muito a trilhar esse caminho, vamos dizer assim, ir pro jeito correto que o seu time está esperando, porque não adianta, sei lá, na ranqueada você joga de duelista e em time você joga de controlador, então existe uma diferença de postura. Às vezes você não pode se expor tanto dentro do jogo, você está se expondo como se você fosse um duelista, então identificar o que você saber o que você está fazendo em time ajuda você a ter essa mentalidade em time. Meu papel é recursar e jogar para trás, e eu sou o rotate, ou eu sou isso, e eu não posso usar essa mesma lógica para ranqueada. A ranqueada é um ambiente mais, vamos dizer assim, selvagem, então não é a mesma lógica que se aplica de macro em time, sabe? Muitas vezes ali você tem que resolver sozinho, você não tem uma comunicação ideal, então eu acho que você pode encarar a ranqueada para você treinar aspectos mais básicos do jogo e não pensar tanto em macro. Perfeito. O Maicon Lacerda mandou: sempre falo pro Palestra não tirar a barba. Da única vez deu ruim contra a B4. Você tirou a barba e perdeu pra B4? Foi isso? Acho que foi a eu não perdi. Mas acho que não deu ruim. Eu perdi. Foi pro quinto. Foi pro quinto, Porra, que uau, hein? Aqui problemão. Pois é. Acho que essa daí é mais a mística dos fãs mesmo, mas as pessoas não me reconhecem sem barba, eu fico muito cara de criancinha, acontece das meninas, tipo assim, olharem pra mim, eu não te respeito mais, sabe, você parece uma criança, não dá pra te levar a sério, sabe, eu passar pela eleição... Eu vou seguir a sua cal, foda-se. Quem é você, sabe, assim, então, eu acho que me dá uma cara mais de sério e mais de velho, talvez dê mais presença ou mais medo nos adversários, vai saber o que é, o que acontece, mas, assim, acho que já perdi com barba, já ganhei com barba, então é só, acho que... Detalhes. E assim, Zica não existe, né? Zica não existe, de fato. Como é que... Uma dúvida que eu perguntei para as meninas semana passada, elas não souberam explicar porque elas não souberam, né? Mas aí eu pergunto agora para vocês que foram os responsáveis. Como é que vocês chegaram nesse time? Por que essas 5 peças? Qual foi a ideia de mudar um time multicampeão e por que as 3 peças que vocês juntaram ali? A Georgina, a Isa e a Bezerra. Tá, acho que são 2 perguntas em uma, né? Acho que o porquê mudar, eu acho que essa questão de excelência, de buscar uma melhora, eu acho que
Quando eu cheguei no time, como eu falei, tava falando pra você, eu cheguei em agosto, então eu não conhecia ainda as pessoas, eu tava trabalhando há pouco tempo. Então em 2021 ali, o finalzinho ali, eu lidei muito, eu tive um período curto, né, um pouco mais de 2, 3 meses que eu trabalhei com elas ali naquela reta final pro segundo split. E daí, ao longo do ano passado, com, vamos dizer assim, 1 ano de trabalho, eu acho que você consegue ver tudo que pode melhorar e tudo que pode dar bom, tudo que pode dar ruim, você consegue entender que terreno que você tá vivendo ali, sabe? Tipo, você sabe quais são os potenciais, quais são os defeitos, quais são os acertos. E acho que, assim como a Dak fala, foi o encerramento de um ciclo. Eu acho que a gente chegou no limite daquilo que aquele time podia performar. Eu acho que dali do Mundial em diante, eu acho que a gente tinha chegado num certo teto, digamos assim. E a gente queria mudar por aumentar esse teto, ou mudar as regras do jogo, ou começar de novo, né, digamos assim. Porque, como eu cheguei no time depois, a gente já existia uma lógica de time, de pessoas ali, como eram as dinâmicas interpessoais, e como se posso dizer, né. E daí a ideia foi basicamente a gente começar um time do zero, digamos assim, sabe? Tipo, chegar para as meninas e falar assim, ó, então, eu não vou usar absolutamente nada de tático do que foi feito do ano passado, nós vamos criar tudo do zero como se fosse um time novo, nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos. Então a ideia foi tipo assim... hard reset. A ideia era ter um hard reset, tanto que quando eu conversei com a Daiki, eu falei... Daiki, eu não quero trios, eu quero desmembrar isso o máximo possível, se for para trazer uma de cada time, se for para trazer uma dupla de um time, uma pessoa solo, como foi o que aconteceu, né, veio a Georgina e a Isabelle da Game Blunders e veio a Bezerra da TBK. Aí em questão de estruturação, né, a gente pensa em roles, assim como dentro do LoL, tem o ADC, tem o suporte, tem o jungle, enfim, do jeito que a tendência de meta estava dizendo, assim, do que poderia acontecer nesse ano, acho que, de uma forma geral, o Valorant hoje se divide entre o duelista, né, o entry, existem 4 roles, né, então existe o iniciador, o duelista, o controlador e o sentinela. Então são 5 pessoas, obrigatoriamente você repete um. Um deles vai ser dobrado, ou vai ser 2 sentinela, vai ser 2 controlador, vai ser 2 iniciador, vai ser 2 duelista, então não tem como ser um de cada função. Então, hoje você define muito bem entre um duelista, um sentinela de ofício, um controlador de ofício, um iniciador de ofício e uma pessoa que é flex, que transiciona entre todas as roles. De primeiro momento, assim, como a gente enfrentou bastante a Game Blunders Purple e eu via bastante material, querendo não fazer análise e tudo mais, ver como o time jogava, eu vi um crescimento muito grande na Georgina como controladora, da postura dela em game, das adaptações que ela tinha dentro do servidor, também de mira, essas coisas, tipo, uma pessoa muito competente nesse sentido. Era meio X5 às vezes, alô Georgina, você é X5? Eu tô brincando. Mas ela tinha dava pra ver que ela transicionou entre funções muito rápido, tipo assim, ela saía de homem e ia pra aço e conseguia manter um nível de performance, você via que ao longo do ano ela teve uma evolução individual, pra mim a maior evolução individual do que eu acompanhei de perto, vendo análise assim, do ano passado, pra mim foi a dela. Você vê de, tipo, nesse campeonato ela tá jogando de um jeito, nessa ela tá jogando de outro, nessa ela tá jogando de outro. Você viu o nível de complexidade de adaptação dela dentro do servidor. Então era assim, um ponto muito positivo, porque o Valorant ele carece de adaptação, né? Assim como o LoL, tem patches, mudanças e metas, então você tem uma pessoa adaptativa. Isso foi a maior priorização dentro desse time, foi a adaptabilidade. Pessoalmente, eu não achava que naquele momento tinha alguém que fazia a função de sentinela de ofício com primor no Brasil. Então, o ponto principal foi procurar a pessoa que tinha a maior polivalência dentro do cenário e que conseguisse desempenhar em transições de funções. Então, a gente chegou na Isabelle, porque a Isabelle ela já tinha feito duelista, controlador e iniciador. Então, ela transicionou entre 3 funções. Eu falei assim, bom, você transicionou em 3 funções. Que tal mais a 4ª função de sentinela? Logo tudo, né? Então, ela era muito competente, conseguia manter os números dela, mesmo transicionando entre roles. Então, eu falei assim, bom, se tem uma pessoa que eu posso tentar, vamos dizer assim, adaptar para essa função, vai ser uma pessoa polivalente. E a Bezerra, assim, a gente, no Flex existiam vários nomes do que poderiam ser as opções. A gente foi analisando mesmo questão de número, performance e tudo mais, e como ela fez... principalmente pelo ano passado, eu não tinha uma pessoa que conseguisse executar com tanto primor a função de iniciador principal, no sentido de jogar de sova, jogar de fade, que são normalmente os iniciadores principais,
E daí a Bezerra era uma das flex que tinha esse potencial. Assim como ela podia jogar de Kayle, que normalmente é mais um trader, ela também fez Sova durante muito tempo, ela fez Phage, e eu queria que tivesse um flex que conseguisse fazer esses iniciadores para poder, em algumas situações, deixar a Dike mais perto do core do jogo, né? Do core de domínio, digamos assim. Então, isso foi um diferencial para mim da Bezerra. Além de ter os números muito contundentes, ela fazia dois agentes que normalmente o Flex não fazia. Normalmente os Flex fazem mais o que seria o boneco trader, né? Então, para mim, isso foi um diferencial para escolher ela.